Sim, sim. Sim, ótimo. Então, esse é o workshop que eu participei. Conversei com o Frank, que é o organizador lá, e ele é, deixou eu transmitir aqui, replicar o workshop aqui com vocês. Então, o que que a gente vai fazer? A gente já fez umas apresentações breves, né? O que a gente vai fazer nesse curso é entender qual é a metodologia do banco de dados, testar o IDB Analyzer, que é o programa da IEA para fazer a extração e as principais estatísticas do curso, e depois testar uma questão de vocês, que vocês querem observar para a gente ver se os dados estão aí e motivar um pouco essa análise. Quais são os desafios, né? Que cada um tem um nível do conhecimento, né, do ICCS e é muito rápido esse workshop. Na verdade, lá no workshop lá, a gente fez 4 dias, mas aqui a gente vai fazer um pouco mais rápido, mas com tempo para discutir, acesso ao WhatsApp, acesso aos dados, qualquer dúvida, a gente continua monitorando e acompanhando vocês se vocês quiserem depois tirar dúvidas das análises do que vocês produzirem. Estou à disposição. Vocês conseguiram instalar o IDB Analyzer? Sim, sim. Eu Que consegui bom. também. E o, e o SPSS, vocês também testaram? Gostei. Sim, Sim. Ah, que bom. Então, porque ele precisa, o programa precisa desses dois para para rodar bem. Claro que vocês podem usar diretamente depois o SPSS, o SAS, depois que a gente extrair as bases do IDB, do IDB Analyzer, você pode fazer análise usando o próprio IDB Analyzer, ou você vai poder também usar o SAS, o SPSS e o R para fazer as análises diretamente, uma vez que você entendeu o banco de dados, como ele está estruturado, né? Só que, claro, você tem que conhecer um pouco da amostra, do desenho, da pesquisa, para saber onde é que você vai colocar um peso de um tipo, de outro, etc. E o IDB Analyzer ele já ajuda muito nisso, nessa parte de conhecer o tratamento dos dados. Porque, como você sabe, o ICCS é um estudo nacional. Então, a gente tem 6.170 municípios, eu acho, né, mais ou menos, no país. E aí, dentro desse grupo enorme de municípios, a gente selecionou, no mínimo, no estudo, são 150, a gente acabou com 184, né, municípios, e dentro desses municípios, escolas e etc., para fazer essa amostra nacional, e tentar ser representativa. A gente teve um pouquinho de problema na parte da coleta de dados, não todas as escolas participaram, a gente vai discutir mais detalhes nisso depois, mas para esse problema a gente tem o peso da amostra, né? Um peso ele corrige um pouco pela pra variância, né, da amostra da população, mas também para essas não respostas, e a gente vai ver como é que isso é feito. No, então, para fazer uma análise do Brasil sozinho, a amostra do ICCS é muito boa e ela se diz, e ela tem representação nacional. No estudo do ICCS, você vai trabalhar praticamente com três amostras principais, que é a amostra dos estudantes, que é a amostra dos diretores e a amostra dos professores. A amostra dos professores foi a mais prejudicada, a gente só teve 10% de resposta. Então, ela também é representativa, tem pesos para corrigir pela falta de não resposta, mas você sabe, imagina, dentre milhões de professores, né? Se você pega 100 professores, tem probabilidade que você possa pegar muito em alguma região, menos em outra, a outra região não ser representada, então isso aumenta a variância dos resultados. E isso faz com que o desenho seja mais frágil. Mas eu acho que ainda tem muita coisa para discutir, mesmo com esse desenho de poucas respostas no caso dos professores, porque no final ele torna mais representativo, né, da opinião do que a gente encontra aí do que um estudo quantitativo, qualitativo, que você só pega uma, duas, três escolas ou uma rede específica e tenta conversar e entender a opinião, né? Então, aqui, por ela ser totalmente aleatória,
né? Então, a chance daquele professor ser bias, ou seja, você está sempre pegando professores da mesma região, ou da mesma escola, ou que pensam da mesma maneira, é menor do que um estudo menor, ou até com um número maior de professores que não tem uma amostra assim estatisticamente relevante desenhada. Então, os materiais que eu vou passar para vocês, ó, são basicamente esses aqui, os dados. Eu não sei se vocês também podem ter feito download dos dados diretamente no site da IEA. Eles têm lá, vocês podem fazer também, e dos documentos, mas eu trouxe aqui também os dados, data, os documentos principais que a gente vai passar. Tem uns scripts já prontos para vocês treinarem quando a gente estiver entrando na parte do sistema. E essa apresentação que eu estou colocando aqui também vou disponibilizar para vocês. Claro, eu peço para que não seja assim divulgado, né? Porque ele foi me dado os direitos para apresentar para vocês, né? Os pesquisadores envolvidos. O que que a gente vai ver? Então, a gente vai ver essa estrutura do banco de dados hoje, como é que foi o desenho da amostra, esses problemas que a gente comentou aqui rapidamente, e é, vai entrar na extração dos dados, como é que a gente pega e usa esses dados, né, vê a estrutura dos bancos de dados vê os manuais específicos, né, que tem os questionários, os itens para você fazer a seleção. Vocês deram uma olhada no guia do usuário? Quem teve a oportunidade, chance, tem. Eu passei só por cima, Maribel, mas se você puder contar mais pra É, gente, o que você acha de mais eu importante? também. Não, a gente vai ver todos, tranquilo. Era só para, porque aí, se tivesse alguma pergunta e tal, a gente já iniciava, mas vamos, vamos passar por todas as etapas, né? E se tiver cansativo, se vocês quiserem dar uma parada, fazer perguntas, pode interromper a qualquer momento. Vamos fazer isso aqui bem solto e bem, né, participativo. Não, a gente não tem compromisso com crédito, nem nota, nem nada, então é bom que a gente pode fazer uma coisa bem para nós mesmos. Vocês estão vendo o segundo slide? Visão geral do base de dados? Uhum, sim. Ok. Então, vamos fazer o resumo. O banco de dados internacional ele tem vários tipos de arquivos, né? Que são cada arquivo é referente a um instrumento da coleta de dados, tem uma estrutura específica e a documentação que tem no user guide dos questionários e depois as outras para usar o banco de dados que eu vou passar para vocês. O desenho do estudo, a gente vai olhar como é que foi definida a amostra, qual era o projeto, né, de como a gente ia medir esses itens e o que que isso traz para o tipo de análise que a gente vai fazer, né? Em resumo, né? Então, o que que a gente investigou, né? Era como os jovens, né, do oitavo ano estão preparados para desempenhar os seus papéis como cidadãos. Claro que esses jovens, né, no Brasil você pode ter jovens de várias idades, em outros países de outras idades que fazem o oitavo ano. Então, para ser comparativo o estudo, a gente pegou os jovens de 13,5, 13, na média de 13 anos e meio, né? Quase 14 anos, né? Nosso, que estão lá. E aí a gente reporta, né, sobre aqueles alunos, né, o conhecimento cívico dos alunos, as atitudes e percepções, né, muito do que se pergunta na educação cívica e cidadania. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar o relatório internacional, que já foi publicado, são sobre as atitudes e percepções. Depois a gente pergunta para os professores sobre o contexto, né, se eles dão a disciplina, como é feito, se é uma disciplina específica, se é transversal no currículo, etc. E também aos diretores, né? A gente também tem um questionário sobre o contexto nacional, que o MEC respondeu e deu as informações sobre as políticas, e a gente tem um questionário que vale muito a pena dar uma olhada, que é esse questionário latino-americano, né? Os europeus fazem um questionário europeu, que explica um pouco sobre a relação entre da Europa, a cultura, as políticas da Europa como um bloco, e tem um questionário latino-americano, que no caso foi o Brasil e a Colômbia,
que responderam. Vocês também vão ter acesso aos dados internacionais de todos os países, então vocês podem também fazer, escrever é, papers e usar os dados de outros países, né? Tem os relatórios básicos, que é o relatório internacional, o relatório europeu, que dá ideia um pouco do contexto dos dados para você, tipo um benchmark, você ver se as estatísticas estão certas. E é muito interessante, porque nada foi escrito sobre esse ponto de vista, né, comparando os países, com o Brasil, que eu digo, né? Então, a gente teve os testes para os alunos, né? Todo aluno fez um teste onde tinha todos os itens, né? Eu acho que era até bom a gente abrir aqui para vocês verem onde estão as variáveis e tudo mais. A gente teve um questionário para os estudantes, né? Para todos os estudantes respondiam, e para o nosso caso, o questionário latino-americano. Depois a gente teve um questionário do professor, né? Então tem um banco de dados específico com os dados do professor, um das escolas e um questionário que é mais aberto sobre os contextos nacionais, né? A população, né? Então, o artigo que vocês forem desenvolver, vocês sempre vão descrever qual que era aquela população-alvo, né? Que era o objeto de estudo que deu as respostas, seja o dos professores, ou seja, o dos alunos que vocês estiverem investigando. No caso dos alunos, tá aí, eram todos alunos matriculados no ano, né? O oitavo ano de escolaridade, contado a partir do nível um, que é o primário lá, e desde a idade média, que a idade média deles fosse mais ou menos 13 anos e meio, como eu falei. É, então, como é que isso foi feito? Em cada escola selecionada na amostra, dependendo do tamanho da escola, se selecionou de uma a duas turmas. E aí, nessas turmas, né, então, do número de turmas dentro de uma escola, foi selecionado uma ou duas turmas, e dentro dessas turmas de oitavo ano, aplicou o questionário, né, o teste. E no caso dos professores, foram todos os professores da escola selecionada. Só que aconteceu que nem todos os professores responderam. Na maioria dos casos, a gente reparou que os professores que responderam o questionário do ICSS foram aqueles responsáveis por dar aulas ou desenvolver projetos ou questões disciplinares relacionadas ao tema, né? Aí todos os países participantes, né? Assim, o que é mais próximo da gente, talvez Espanha, Brasil, Colômbia, né, França, em algumas questões. E esse estudo ele já existiu, né? É uma série, né? E vem se repetindo a cada 4, 7 anos, dependendo. Tem os testes que tem asterisco aqui, aqueles que têm dados dos anos anteriores, que vocês também têm acesso, vocês também vão poder fazer o download se tiver interesse. E fazer estudos comparativos, e é o mesmo desenho e procedimento técnico que a gente vai olhar nos bancos de dados de hoje. Então, assim, vocês podem, uma vez que vocês dominem as ferramentas, vocês podem fazer estudos comparativos, observando, como é que a Noruega, os alunos da Noruega pensam sobre preservação do meio ambiente. E esse mesmo item acontece não só nesse ano de 2022, que o Brasil participou, mas também nos anos anteriores. A estrutura, né? Então, o projeto da amostra é uma amostra probabilística estratificada, né, em três estágios, né? Você seleciona primeiro as escolas e depois tem umas amostras, um critério de seleção que é implícito, né? Que não aparece no sistema, mas é pelo público ou privado, né? Porque a gente queria que tivesse uma representação nacional. Então, você tem escolas tanto públicas quanto privadas, isso não é uma variável do estudo, é uma variável implícita, que a gente tentou fazer a amostra proporcional. E depois disso também o nível socioeconômico das escolas. As escolas todas elas foram ranqueadas pelo nível socioeconômico, usando os dados do IDEB lá do INEP,
E aí, com um grupo representativo dos diferentes estratos, né, de nível socioeconômico e de público-privado, né, a gente então retirou a amostra que era no mínimo 150 escolas. A nossa amostra tinha 222 escolas, a gente terminou com 164, ou seja, escolas que efetivamente responderam todos os questionários. Além disso, a gente também, esse estudo, ele tem um critério muito técnico para ser comparativo, né? Imagina, um país que todo mundo responde e outro país que só 10% respondem. Significa que pode ter pego aqueles 10% só os mais ricos ou só os mais pobres. A gente não sabe. Mas isso implicaria um bias e deixaria os dados não comparativos. Então, para se evitar isso, a gente tem um corte da amostra de qualidade, né, para o estudo internacional, que é 85%. Então, todos os países que atingem esse 85%, que significa que ele tem uma probabilidade que aquela amostra seja comparável, né, sem bias, muito forte, né? No caso, a gente não conseguiu atingir isso, a gente ficou bem menos, na verdade, 60%, etc. Então, o que a gente entrou no relatório, né? Você vê o dado estatístico lá, a gente vê a nossa distribuição do Brasil, mas essa distribuição não é estatisticamente comparável com a dos outros países. Já dentro uma análise dentro do Brasil, para a gente olhar aquela amostra, mesmo a gente não tendo atingido aqueles 85%, porque a gente pode controlar pelos erros do peso, então a amostra fica relevante e ela é bem estatisticamente significante para análises dentro do país. Então você vai nas suas comparações e a nota das meninas são maior ou menor do que dos meninos, a gente pode achar que é maior, e aí depois, se há diferença, né, se ela é maior ou menor, então existe uma diferença. E a segunda etapa é a gente analisar se essa diferença é significante ou não. Então, com a nossa amostra, a gente é capaz de fazer isso e ter um dado relevante com qualidade. Aí a gente pode verificar se é significante ou não a diferença, né? E então, o tamanho no mínimo era para ter 3.000 alunos, né, na série, e como o Brasil é muito grande, então a gente conseguiu muito, a nossa amostra é bem grande, a nossa 5.000 alunos. Isso é muito bom para a gente, né? Porque, em termos estatísticos, a gente consegue fazer não só uma análise usando o Q quadrado, né? Mas também a distribuição normal e a análise de regressão, que em outros países que têm menos 100, 200 alunos, isso não seria possível, já seria uma falha do desenho de usar esse tipo de estatística de regressão, né? Ele sempre teria que usar estatísticas de Q quadrado, que são só de um lado, né, da distribuição normal, só meia distribuição por causa do número. Então, no Brasil, a gente tem mais ou menos 5.000 alunos, o que é muito bom. A gente consegue usar a regressão, que é bem mais fácil do que outras estatísticas assim mais interessantes, controlar por vários fatores. Depois aqui só pelo desenho, né? Essa foi a primeira vez que o ICCS fez uma opção de usar computadores para o teste. E no Brasil também foi computador, a gente levava o laptop para a sala de aula, montava lá, todo mundo fazia exame de teste, então o dado já ia direto para o banco de dados na Europa, via internet. E aí a gente trabalhava com os dados, mas o trabalho de preparação dos dados, limpeza e qualidade foi feito pelo INEP em conjunto com a IEA de Hamburgo, que deu esse curso, né? E tá. Aí aqui ele só está explicando um pouco sobre a pesquisa e vamos entrar nos dados, na base dos dados internacionais. Cada arquivo, né, é específico de um país e eles têm letras específicas que identificam qual é o país deles. Deixa eu ver se eu abro aqui é, os dados para a gente ver. Vou trocar a tela aqui. Tá muito devagar, gente?
Acho que tá ótimo, Maribel. Compartilhar. Tá aqui. Esse é o arquivo que eu vou compartilhar com vocês. Está dando para ver a pasta? Tá. Está muito pequenininho? Deixa eu aumentar. Não, também tá bom. Beleza. Então, os arquivos, olha, eles estão assim, as últimas três letras, ITA, Itália, FRA, França, BRA, Brasil, e a gente tem o arquivo do país, né? A gente tem o arquivo dos estudantes, dos dados dos estudantes, descer mais para baixo. Aqui, França, IT é dos dados dos professores, IT e S dos estudantes, IC escola. Então, assim a gente localiza todos os países. E esse é o dado que a gente vai usar. Para abrir esse arquivo e ver, a gente precisa do SPSS. E aí, a gente, abrindo ele, tem todo o banco de dados referente. Então, além disso, tem essa pasta de documentos, que eu também vou disponibilizar, não consegui antes, que tem o, o guia do usuário, né, que fala sobre os dados, como usar os dados, etc., como eles estão estruturados, os campos, etc., e o User Guides, que é o apêndice, que tem as tabelas com as variáveis de cada questionário. Eu acho que tem até o questionário. Aqui, ó, tem o questionário de cada que foi aplicado na escola, né? E aí, por exemplo, quanto tempo, né, o diretor da escola, né, estava naquela escola naquele ano do teste, 2022, até quanto tempo ele tinha. Então, ele já era diretor há 1 a 2 anos, há 3 ou 5, 6 a 9. Então, aqui a variável, ó, é IC4G1. G1, que é dessa seção general, né, questão 1, da seção general do instrumento, né, G, de general, quarto, e C é escola, o diretor, né, diretor escola, a gente fala que é a mesma coisa, porque é um questionário por escola, então a gente sempre fez a pesquisa com um diretor. E aqui, outro teste sobre o ambiente da escola, né, então é a questão 2, G2, né, da Maribel, itens gerais. Oi. eu ainda tô vendo a sua pasta. Então, obrigado Porque aí. tá. Ah, gente, então tá, obrigada. Eu já tô. Essa coisa chata que ele não muda, né? Você tem que toda hora entrar e sair de novo para ele mudar para o Eu acho que outro. se tu compartilhar a tela inteira do teu computador, tu consegue ficar mudando, se não colocar só uma janela, eu acho. Ah, não, porque ele. Ah, será? Vou tentar. Não sei, quando tu clicar em compartilhar, Compartilhar. tem algumas opções. Agora tu tá compartilhando a tela toda, daí agora a gente tá se vendo. Eu acho que agora a gente consegue Não. ver o que tu trocar. Aí, o questionário, tá vendo? Sim. Sim, sim. Uhum. Sim? Ah, então tá. Oi, Helena, você chegou, que bom. A gente estava falando aqui do instrumento desse user guide que tem a cópia dos questionários que foram usados. Então, o questionário da escola, que é o questionário que o diretor da escola respondeu, o questionário dos professores e o questionário dos alunos, né? O questionário do teste. E tem também o questionário de background variables, né? De características, né? Da família do aluno. Então, como é que ele é aqui? É IC, C, que significa da escola, né? International School. Eles colocaram C para não ficar igual de student, S, né? De C. E G de general, a questão 1. Porque no banco de dados você vai ter essa variável aqui. Então, eles colocaram aqui para facilitar. Você não vê necessariamente a questão toda, mas você vê o nome da variável. Fica fácil de usar o banco de dados depois. Aqui outro exemplo, né? Questão 2, né? Sobre o ambiente da escola. Né, na sua opinião,
o quanto que os professores participam nas seguintes atividades, né? Aí a questão aqui, né, de que quem respondeu foi o diretor, né? A questão 2, o item A, making useful suggestions for improving school governance. Então, segundo o diretor, o que que se ele acha que a participação dos professores, né, foi fazia sugestões que eram práticas aplicáveis para melhorar a governança da escola. Aí todos, né, quase todos, alguns e nenhum, né? Então a escala dele é em geral de 4 níveis, por quê? Porque no desenho isso força a ter um posicionamento, né? Ou é 50% abaixo, quer dizer que é ruim ou quase ruim, ou 50% acima. Se tiver um item no meio, se fosse uma escala com 5 itens, você a tendência é você ter muita gente que responde o item do meio, principalmente quando a pessoa não está muito interessada, né? Está fazendo rápido. Então, assim, isso força a ele se posicionar, né, de alguma maneira. Isso, e eu estou falando sobre isso porque isso é um item também quando você estiver tratando os dados, né? Se a sua escala você tiver 50%, 5, 10, 20, então seria 30% abaixo e 50 e 70% acima. Às vezes, dependendo do tema, faz sentido você juntar em 2 itens para criar mais contraste, né, naquilo que foi observado. Ou se você tiver 2 categorias que nem existem, poucas pessoas falaram some of them, etc., você pode adaptar o dado, né, juntar, agregar, né, fazendo a anotação, mas para que ela tenha mais sentido, né, com o que você observar lá, né, vamos dizer, um país nunca apareceu isso aqui, né? E a gente apareceu muito pouco. Então, assim, dá para você fazer uma interpretação para você ter melhor resultado também, se você está buscando significância naquele seu desenho, no modelo que você adotar. Aqui também, supporting good discipline throughout the school, etc. Então, nesse caso, olha, é o mesmo nome da variável, porque é a mesma questão, do mesmo questionário, só que itens A, B, C, D e E. Então, tem esses itens. E isso aqui também é interessante para você ver como funcionam as escalas, né? O ICCS ele trabalhou com algumas escalas, então são duas, uma questão assim com vários itens, e esses itens eles tentam é, falar um pouco dessa, por exemplo, engajamento das meninas com temas de educação cívica. Qual é o engajamento das meninas? Como é que você vai medir isso? Então, eles desenharam várias perguntas, né, que juntas, né, eles tentam medir o engajamento das meninas. E aí você soma esses itens dessas variáveis. Então, você poderia observar a variável isolada, mas também ela em conjunto, né, numa escala, né, que tem um significado específico, que já foi testada, foi mensurada. E falar nisso também era importante dizer que todos os itens do ICCS, eles foram testados para grau de dificuldade. E não teve nenhum país que teve um grau de dificuldade dos itens estatisticamente significante maior ou menor do que os outros. Então, para todos os países, você tinha uma escala de uma distribuição, que vamos dizer, se fosse distribuição normal, poucos alunos, 25%, achavam muito fácil, aí você tem um 50% ali naquele meio, né, que acha entre razoável e mais 25% que acham muito difícil. Então, é normal. Então, quando você vai fazer uma avaliação, você quer pôr itens que estão nesse grupo todinho, né, que medem tanto para aquele aluno que não é tão bom, então ele vai achar aquele item difícil, mas também para aquele aluno que acha aquele item né, muito fácil, então ele vai fazer, porque isso você consegue medir a população, como é que está o entendimento da população como um todo sobre aquele item. E aí vai. Então, a gente está falando do User Guide, esse guia que está lá nos dados, ele é muito importante para a gente, guia do usuário. Outro documento também que é bem importante para a gente, que a gente vai dar uma olhada, são codebooks. Vou abrir aqui. O codebook, né, é o dicionário,
dos dados. Ele tem esses dados, todas as variáveis aqui descritas, né? Como é que ela é, qual é a localização dele no questionário, né? Qual é a variável no banco de dados e a característica daquela variável, se é nominal, se tem item, se é yes ou no, a resposta, ou outros tipos de resposta. Então, aqui também, se você estiver procurando uma variável, né, às vezes você pode vir aqui no label e procurar, né, eu quero alguma coisa sobre meio ambiente. Então, eu coloquei o filtro aqui, eu vou tirar, limpar o filtro. Tem todo o codebook, né, que tem todas as variáveis aqui, dos todos os questionários, questionário da escola, questionário do professor, questionário do aluno, tem os pesos e tudo aqui. É o desenho completo da base de todos os questionários. E aí, se você tiver, eu quero saber se tem alguma questão que fala sobre bullying. Oh, não apareceu nada aqui. Você pode procurar por aqui também, que ajuda. Um, environment. Outras. Olha, aqui tem várias sobre environment. Sobre educação, dos professores, do contexto do ambiente da escola, etc. Então, é uma maneira de você achar aquelas variáveis que você quer observar, né? Aqui tem um dado sobre, por exemplo, os professores que falaram, né, que as práticas são amigáveis, né? Uma escala. Isso aqui é em prática, porque ele já é uma escala, então é uma medida que varia com vários itens dentro, né? E tem um desenho depois, é uma escala. E outra variável que fala sobre isso também é essa variável aqui, at school, se o que que é mais importante, promover o respeito, etc. Então você pode ver se elas estão correlacionadas ou não, etc. Então, dependendo do seu tema da pesquisa, aqui também pode ajudar você a achar as variáveis que tratam daqueles temas que vocês estiverem estudando, né? Porque quando olhar dentro do banco de dados, que é uma planilha enorme, cheia de números, né? Fica bem difícil achar. E aqui estão todos os bancos de dados, estão em seis, né? Que a gente falou que é da escola, e C, school, eles colocaram C de school. Esse aqui é o do aluno, e student. Esse é T do professor, né? Esse aqui é dos alunos europeus, ISEC, alunos europeus. E aqui dos alunos do questionário latino-americano, né, estudantes latino-americanos, tem sobre o currículo, e acho que esse aqui é um grupo de escala que eles desenvolveram. Então, são várias escalas, como é que eles colocaram aqui. Então, no User Guide está bem detalhado, dá para a gente ver depois. Vou fechar aqui. Bom, tá. Aí, o que que eles estão apontuando aqui só? É que a base de dados é toda confidencial, você não identifica nenhum professor, nenhuma escola, nenhum aluno a partir dessa base de dados. O que que acontece? Todas as escolas, elas perdem a identificação delas, elas não, para o dado internacional, o dado que o Brasil transmite, né, para o exterior, ele é todo confidencial, né? A gente obedece a lei de proteção de dados, então vai tudo, a gente cria nova codificação, né, do número de identificação das escolas, etc. E aí, então, a gente não tem como identificar as escolas, quem foi efetivamente, porque a gente não está interessado também em falar de escola individual, a gente está falando da média nacional, das escolas do Brasil, né? Então, as escolas do Brasil,
através dos dados, há indícios que a maioria das escolas tem ambiente bom, tem violência, etc. Então, a gente está falando das escolas do Brasil como um todo, né? Ou a maioria dos estudantes do oitavo ano, meninas, gostam mais disso do que daquilo. Então, no Brasil. Então, são os estudantes brasileiros, não é regional, nem específico de escola, nem nada. Né? O arquivo é público e tem alguns dados de uso restrito, né, que estão no user guide. Se você tiver interesse em trabalhar com algum dado de uso restrito, é só entrar no site e preencher lá um formulário solicitando autorização. Eles vão pedir informações sobre o projeto de pesquisa e sua filiação, com quem que você está vinculado, mas eles liberam, né? Aí os tipos de arquivo, a gente já falou rapidamente, aqui está bem claro, ó, né? O questionário da escola, né? O questionário do professor, IC Escola, IT, né? International Teacher Questionnaire, do aluno internacional, IES, do aluno que respondeu o questionário europeu, o aluno que respondeu o questionário latino-americano, o questionário de conhecimento cívico, ISA, e o questionário confiabilidade do aluno, que estão em estimativas, né, dentro daquelas escalas que eles desenvolveram, né, para você poder avaliar, né, e fazer a sua análise. E a base de dados nacional, ela é bem extensa, como eu falei, para entrar dentro da norma do ICCS, era uma norma muito restrita, você tinha que ter 85% das escolas dentro de cada turma você tinha que ter 70% dos alunos no mínimo, ou 70% dos professores. Então, há várias escolas que não conseguiram atingir isso, mas isso é para uma comparação internacional, não para uma comparação nacional. Então, é possível, por exemplo, que você, num estudo nacional, você possa ter algum dado que varie um pouco do dado que o INEP vai publicar, porque o INEP ele tem essa opção de, se quiser, usar todo o banco de dados nacional, que inclui também essas turmas com menos de 70% dos alunos participantes, né? Eu não acho que o INEP tem essa política. Ele, em geral, usa o banco de dados internacional para fazer o estudo nacional também, mas nada impede, né, que isso aconteça, né? Então, você pode se encontrar alguma dissonância num dado ou outro, mas a significância também não vai ser tão grande dessa diferença, né? Aí a estrutura dos dados. A gente tem as variáveis de identificação, né, que identificam se é o professor, se é o diretor, se é o aluno, se é a escola. Tem umas variáveis de rastreamento que vinculam, né, o professor com o aluno com aquela escola, né, e o professor com aquela escola. A gente não tem uma variável de rastreamento que vincula o professor com o aluno, né, na estrutura de dados. Aí isso que acontece. Para você fazer uma análise, quer saber se aquele professor influencia o aprendizado daquele aluno, alguma coisa assim, aí você tem que fazer uma análise do aluno na escola, né? E depois fazer uma análise junto com os professores, né? Mas lembra, a ideia do estudo é nacional, a gente não quer identificar a escola. Então, deve-se evitar isso. O banco de dados vai fazer isso, se você fizer uma regressão, né, incluindo o tipo de professor, professor que acredita ou não num tema, e os alunos, né, que acreditam ou não naquele tema. E você quer saber se o professor influenciou o aluno. Então, na regressão, o sistema vai fazer um alinhamento desses dados, mas ele não vai identificar, e o processo tem que ser através de primeiro consolidar os dados a nível de escola, a opinião do professor na escola, a opinião dos alunos na escola, e aí você pode fazer essa relação, né? Aí a gente tem os itens de teste, né, os itens do questionário, né, que são a parte socioeconômica, os dos testes são relacionados à educação cívica. A gente tem as variáveis derivadas, né, que são aquelas que criaram as escalas, os índices, e tem um indicador de concordância, né, para a gente ver se em países, principalmente comparações internacionais, países diferentes,
tiveram a mesma compreensão daquele assunto, né? Porque como as questões são muito subjetivas sobre participação, percepção, etc., pode acontecer que o que uma pessoa está falando como aceitável, quando ele fala, não, eu aceito, é bem diferente o que ele aceita numa cultura com o que ele aceita no outro. Então, para a gente ter uma medida do quão isso é comparável, existem esses indicadores de confiabilidade que a gente usa para olhar o dado, né? Você tem também na estrutura dos dados, vocês vão ter pesos, né? Pesos para auxiliar, para controlar as estimativas. Esses pesos controlam a variância da amostra, ou seja, aquela amostra aleatória selecionou as escolas X, não as escolas Y. Então, existe uma diferença entre aquele grupo de escolas X e Y. Então, essa variância ela é ponderada pelo peso e também o peso usa também para ponderar a questão da não resposta. Então, você esperava que tivesse 10 escolas, você conseguiu só 5. Aí, para esses 5 representarem as 10 escolas, então você usa o peso e faz esse controle nos dados. E outro procedimento também que é usado, já uma estatística mais avançada, é que para corrigir esses erros de variância, né? Porque, por exemplo, vamos dizer Brasil, vamos dizer que a gente fez essa amostra aleatória, mas essa amostra aleatória ela pode ter dado assim mais casos no sul, menos no norte, ou muitos casos no norte, pouquinhos no sul, ou pouquinhos em São Paulo. Então, assim, isso vai dar resultados diferentes. Aí eles usam o que a gente chama de jackknife estimation, que é fazer rodar essas amostras é, 5 vezes, diferentemente, já é um procedimento que várias estatísticas usam, e aí eles usam essa variância, essa estimativa de variância para controlar os dados. Então, e você controla por erros de amostra com isso também. Depois a gente vai ver na prática como funciona. A fase do dimensionamento, né? Tem as escalas, né? Que a gente vai ver, a maioria das escalas são de 100 pontos, né? Então, a cada 100 por 100 ela varia, standard deviation 100 pontos, e os valores plausíveis, que são aqueles valores mais recorrentes em cada item. Aí aqui ele explica um pouco para você entender a base, né? Então você tem o ID da escola, que são 4 dígitos, todas as escolas têm 4 dígitos, e da classe, que é o ID da escola, mais número 1, é uma classe, foi selecionada naquela escola, ou duas classes. Então, sempre vai ter 50201 ou 50201 e 50202, porque a gente selecionou uma ou duas classes em cada escola. E o estudante, né, daquela classe. Então, 5002, aquela escola, da classe 01, o primeiro estudante. Ou 5002, 2, classe 01, o estudante 15, aí vai vir 1, 5. Então, 8 dígitos indicam o estudante, né? E o professor daquela classe, né? Daquela classe, então tem a classe 5002 e o número do professor 06. São 6 professores daquela escola, ou 5, ou 1, 01, 5, etc. Dos professores. A gente fala, e o número é igual aqui. Só que a variável é diferente. Aqui é a variável ID teacher e aqui é ID class. Então, você consegue identificar sem confundir, né? Aí aqui tem as variáveis do questionário, ele explica bem, e das escalas de confiabilidade, né? Aqui embaixo, item de teste de conhecimento cívico. Gente, alguma dúvida aqui nessa parte? É descritiva, né? Quando eu falo assim, pega as variáveis da escola. Então você vai no banco de dados ICGBRA. Outros professores. E aí vão. Tá dando para acompanhar? Tá todo mundo dormindo? A gente tá balançando a cabeça aqui, Maribel. Pois é, eu não vejo a tela, porque eu estou na tela do, Mas tá da dando. beleza. Fala um, aham, tá legal. Bom,
Aí tem aqui essa que a gente quase não usa, a de mim, que é a posição do administrador do teste, né? Se ele estava na sala ou não, e Telang é idioma de administração, né? Quando tem vários idiomas diferentes, então questionário em português, questionário em inglês, porque em alguns países eles dão um questionário em várias línguas, então eles querem ver se os alunos que responderam os questionários em inglês tiveram a mesma nota daqueles que fizeram em francês, ou seja, o idioma, a compreensão do idioma interfere no entendimento do conceito. Então, democracy in English is the same of democracy, etc. Assim, quando o estudante lê aquela palavra naquele idioma, ele tem o mesmo efeito. Isso parece interessante, mas para você ter uma ideia, cidadania. É, no Brasil, a gente é bem confortável com cidadania, né? Gente, cidadania não é uma palavra que cria conflito, né? Mas educação cívica já tem uma conotação um pouco mais hard, por causa da educação moral e cívica, né? Que eles têm. E na Itália é o oposto, porque na época da ditadura, eles usavam muito educação cidadã, do cidadão nacional, do nacionalismo, então eles usavam cidadania, como cidadania italiana, com sentido de educação cívica. E educação cívica lá, ele tem mais o sentido de civismo, de, por exemplo, não jogar papel no chão, de tratar bem os idosos, de ser uma educação ampla, como comportamental, da pessoa ser um cidadão e ser uma pessoa com civismo, né, no sentido de civilidade. Então, é o oposto do Brasil, a palavra, pegando a palavra sozinha. Então, isso com essa variável itelang, os estudantes que criam, os pesquisadores que estudam o questionário, as respostas querem entender um pouco o quão essa diferença na linguagem influenciou os resultados da pesquisa, né? Claro que todas essas esses itens e as palavras utilizadas nos questionários foram preparadas por especialistas de cada país. Nós, lá no INEP, na Coordenação Nacional, para o Brasil e também os italianos lá para os italianos e tal, então teve algumas diferenças em algumas palavras e tal, que era aquela palavra que tinha um sentido mais comum, que falava a mesma coisa para todos os países para tornar comparável, né? E aqui eles mostram um pouco os dados internacionais, né? E depois você vai ver no banco de dados aqui, esses aqui são os valores plausíveis, né? São, se você rodar aquela amostra, né? Aquela amostra que é a resposta dos alunos sobre educação cívica, você rodar ela aleatoriamente 100 vezes ou 1000 vezes uma vez, depois 1000 vezes outra vez, depois 1000 vezes outra vez, 1000 vezes mais outra vez, você vai criar valores plausíveis que são as possíveis iterações, respostas que aqueles alunos teriam. Então, aí ele cria aqueles valores plausíveis, e esses valores plausíveis, quando para você garantir que os resultados são confiáveis, toda a sua estimativa tem que ficar controlada por esses valores plausíveis, eles não vão sair fora, não vai ser desvios fora, porque isso é o que a amostra daquela população gera, né? Então, não tem erro. Então, é uma maneira para controlar esse tipo de diferença. Aí, a versão dos dados, agora a gente está com a versão internacional, e o escopo do banco de dados é esse banco público, né, que a gente falou, e tem um plano, umas variáveis restritas, que no nosso caso do ICS quase não tem nenhum, eu acho, não tão significante, se você quiser perguntar qual é e saber. Aí a gente tem os pesos aqui, que são as variáveis que a gente vai usar, né, depois que você fez a média daquelas da, vamos dizer, porcentagem de alunos que gostam de educação cívica. Aí, essa porcentagem é a porcentagem daquela população, né? Você deu 100%, 80% naquela população do aluno A, dos 5.000 alunos que responderam o questionário. Mas a gente não está interessado nesses 5.000 alunos, a gente está interessado numa representação nacional. Então, a amostra original era 6.000 alunos.
Então, para essa falta desses 1.000 alunos aí, então a gente tem um peso que transforma o seu dado concreto de 5.000 em 6.000 para gerar uma porcentagem que é representativa nacionalmente. Então, esse é o peso total aqui, que é o peso escolar final, que faz esse processo da confiabilidade no estudo. Depois você também tem o J. Zoneck, que é o Jackknife para a escola, e o Jackknife, que é o código de replicação do Jackknife também. A gente nem não entra muito nesse mérito aqui do Jackknife, mas em questões específicas eles já até dão orientação de como você quer usar, se você quer usar para testar esse controle aqui. Mas ele não altera, mas o peso altera, porque o peso sai de você dizer qual é a porcentagem nessa amostra, para poder dizer que a interpretação do resultado é o resultado para o Brasil, né? Então a gente usa o total weight. Também tem o total weight para o professor. Nesse caso aqui, a gente ficou bem frágil. Lembra que a gente falou que era só 10% da amostra dos professores que responderam. E o dos alunos total weight também, beleza, um dos melhores, porque a gente teve muitas respostas dos alunos. Aí, os dados também, eles são, então, você vai olhar nas variáveis, podem ter respostas que estão codificadas como não administrado, né? Isso, no caso, é quando não tinha o caderno de prova, o questionário não foi devolvido, né? Então, você tem um questionário do aluno para aquele mesmo ID do estudante, mas você não tem o questionário background, né? Se ele tem pai, se mora com a mãe, quantos livros tem na casa, etc. Então, quer dizer que perdeu aquele questionário, né? Então, ele não foi administrado. A gente considera ele como não administrado. Tem também uma questão de casos ausentes, né? Quando foi omitido, né? Então, significa que ele recebeu o questionário, né? Todos receberam, mas alguns alunos não responderam da questão 10 a 15. Então, ele torna omitido. Pode ter questões inválidas também. Ele respondeu, era para marcar um, mas marcou dois, ou três, ou sei lá, ou riscou. Então, essa questão ela é marcada como uma questão inválida dentro do questionário, né? Não alcançado, né? O caso ali também, não alcançado, somente teste do estudante. Fez só o teste do estudante, mas não fez os outros questionários daquela escola. E, logicamente, não aplicável é quando você tem uma pergunta de filtro, né? Você participa de atividades cívicas, então responda a questão seguinte. Aí, se nessa primeira você respondeu que não, aí você não vai responder a questão seguinte. Então, é isso também tem que observar. Então, você pode ter as duas variáveis, né? E aí você tem que olhar no significado da variável para saber, a segunda variável só tem 30% de resposta. Por que será? Aí então é porque ela era uma variável logicamente não aplicável, ou seja, só 30% daqueles da primeira variável responderam sim, e então foram para a segunda, senão, segunda questão, senão tinha ficado sem. Então, isso tem que tomar, observar, porque às vezes, quando a gente vai olhar os dados, a gente pega aqueles dados, todos esses dados me interessam, legal. Aí você joga uma estatística, né, para saber a porcentagem de distribuição desses dados todos, e aí você vê, é aqui só 30% falou que gostava de, sei lá, fazer compra no supermercado no domingo, né? E aí esqueceu de ver se era uma variável vinculada a outra variável anterior, porque a questão era se você faz compra para sua casa. Aí ele fala não. Então, se não, não vai no supermercado no domingo. Aí ele fala, se sim, responda a questão seguinte. Então, tem que conhecer a estrutura, dar uma lida, mesmo nas questões, na lógica do questionário, para ver se tem essas variáveis. Senão você vai falar, não, só 30% dos alunos do Brasil fazem compra no domingo. Mas não é. É só 30% daqueles que afirmaram que faziam compra, né? Então tem que ter essa observação. É, então a gente tem o livro de códigos que está em Excel e cada pastinha lá é um questionário. E a gente tem os programas que são sintaxe, que eu vou passar para vocês, do SPSS, tem também do SAS e do R. Vocês trabalham com algum outro software, SAS ou R, para fazer estudos estatísticos? Alguém daqui? Bom,
Eu não trabalho com R, não, mas o SAS e o SPSS eu trabalho, então se tiver dúvida, estou à disposição também para clarificar. Bem chatinho, né, esse treinamento, né? Muito técnico, tá todo mundo doido para entrar na base. Então tá. Só para falar mais um pouquinho da documentação, né? A documentação que vocês têm é a base, os dados. Depois, o uso daquelas ponderações, que é os pesos, e as estimativas das variâncias, que é os indicadores de Jackknife. E depois o software, que é o da IDB Analyzer, que é que mudou na tradução, que vai dar legal para vocês verem como é que usa essas questões. E aí no apêndice a gente tem a versão internacional dos questionários, a adaptação nacional dos questionários internacionais, então se dá para ver aquelas diferenças que eu estava citando, que em Itália usa assim, Brasil usa assim, as variáveis derivadas, né, e as variáveis de uso restrito, que eles citam lá quais são as questões de uso restrito. É, essas adaptações, etc., só faz sentido se você estiver comparando o Brasil com outro país. Estudos, você vê se tem alguma adaptação entre Brasil, Colômbia, o Brasil, Itália, etc., né? Porque dentro do Brasil você é, é aquele questionário do jeito que é adaptado ou não, é aquele dado todo e ele é comparável dentro do país. Aí, as implicações para análise, né? Então, ele quer relatar características de grupo em vez de resultados individuais, né? Então, o que que a gente vai falar? Na amostra, a gente está pensando no estudante nacional, né? Claro que aquele estudante nacional tem algumas características de background que a gente mantém lá para ficar mais interessante a amostra. Então, meninos e meninas, de pais que falam o idioma ou não falam, de pais de casas que têm vários livros ou não tem, quando o pai atua na área ou não. Então, são características que classificam o grupo. Mas tem que sempre lembrar que a gente vai estar usando essas características para qualificar o grupo que aquele estudante pertence. Não, eu não vou estar querendo falar dos pais que se eles influenciam ou não, né, porque eles trabalham em política. Não, a gente está falando dos alunos, né, que têm pais que falam assim, então é do grupo. Depois a amostra é complexa, a gente vai ver lá essa questão estratificada e do uso dos pesos. E o projeto de avaliação, nesse caso, ele está falando bem da construção das escalas. Você tem vários itens que juntos eles medem aquela escala, mas você também pode fazer combinações, né? E trazer o seu próprio é, entendimento do, do processo. Bom. Essa parte é uma parte bem quem desenha a avaliação. Então, é o seguinte, cada estudante, além de receber os itens como um todo, esses itens eles foram agregados em diferentes cadernos, né, de teste. Então, tinha um caderno 1, caderno 2, até caderno 14 dos testes. E testes, esses itens, eles eram colocados em disposições diferentes dentro do teste. Isso também tem a ver com quem desenha a avaliação, é que uma questão, a resposta de uma questão pode influenciar a resposta da questão seguinte. Então, por causa disso, para controlar para essas diferenças, então, o que que a gente faz? A gente cria cadernos de teste cuja posição desses itens varia. Isso é controlado. E existe para o teste em computador, para o teste em papel e para o teste que é eles fizeram dentro da amostra do ICCS, para aqueles países que já têm várias edições, tem alguns itens que são âncora, ou seja, eles se repetem nas várias edições. Então, também a distribuição desses itens que se repetem em várias edições também é aleatoriamente colocado dentro dos questionários, de forma que cada um desses booklets aqui, né, 1 a 14, eles têm a mesma probabilidade de erro e acerto, né, em cada um desses itens, né, para que você esteja medindo a mesma coisa
dos alunos. Então, é bem técnico, é um estudo bem legal. E isso é bem testado em vários países. Ahn, então, né, aqui ele só está lembrando, né, que tem essa questão da amostra, tem a questão das não respostas e tem o ADB Analyzer, que ele já cuida disso tudo, quando você usar os pesos, tá, etc., dentro do sistema, né? Vamos seguindo. Alguma pergunta nesse momento? Deixa eu ver. Maribel, posso perguntar? Claro. Bom, se eu entendi bem, a amostra do Brasil, ela não é representativa para estudos comparativos com outros países? É, exato. Exatamente. Você pode fazer um estudo comparativo, assim como há indícios, há chance de, Uhum, ou mas uma não análise mais descritiva exato. E tem assim, apenas. você pode relatar a probabilidade de erro, porque ele não atendeu os critérios da amostra rigorosos que tem para poder, por causa do número de casos. Apesar de ter uma amostra grande, de 5.000 alunos, pelo menos na Apesar, categoria dos estudantes, né? porque a gente tem uma amostra grande, não porque a nossa amostra é grande, mas porque a nossa população é grande, então ela é Sim. proporcional. Então a gente Uhum. teria que ter 85% da amostra para poder é, ser comparado com os outros países, E sobre né? a Mas estratificação, aí, não houve estratificação por região do país, no Brasil? não, porque aí a amostra ia ficar bem maior, porque cada nível de estratificação que você inclui dentro de uma amostra, você Queria fica exponencial, subamostras. ia ser uns 15 mil alunos você Uhum. teria que testar para conseguir ter representatividade regional. Altera muito. Uhum. Então, foi Brasil todo, mas foi por escolas público-privadas e dentro da escola de nível socioeconômico baixo, médio e alto, Uhum. Entendi. né? Aqui a gente está entrando um pouquinho mais na amostra. Essa amostra foi desenhada pelo Diogo Cortez, basicamente, e os controles de qualidade e tudo. Então, o que que ela pode fazer? Se você tiver atendido os critérios, teria comparabilidade entre países. Então, o que que a gente faz? A gente aparece na tabela dos países, né? Então, você pode olhar a distribuição, a gente está bem perto da Colômbia, nos vários indicadores. A Colômbia é comparável com os outros países, porque ela atendeu o critério da amostra, a gente não, mas indica, né, que a gente está mais ou menos no mesmo nível de entendimento aqui regional da América Latina com a Colômbia, porque na nossa amostra errada, a gente conseguiu fazer a mesma média semelhante à da Colômbia. Então, a gente não tem comparabilidade estatística entre países, né? Mas a gente tem essa comparabilidade, vamos dizer, qualitativa, né? Não quantitativa. A amostra também tem comparabilidade ao longo do tempo. Lembra que eu falei que no Bridge Studies você tem alguns itens que se repetem ao longo dos anos, né? Isso possibilita você comparar os resultados dos CCS de 2019 ou 16 com 1916 com 2022, 2019, etc. Porque ele tem esse desenho para possibilitar comparar ao longo do tempo, né? Então, quem tiver interesse pode pegar os países europeus e fazer essa comparabilidade do mesmo item ao longo dos tempos. O que que a gente viu no que interessa para a gente? Que todos os países, ao longo do tempo, está decrescendo com o conhecimento sobre educação cívica e cidadania, né? Então, quando a gente vê na nossa Amostra Brasil que nosso conhecimento é pequeno, né? E aí a gente olha para essa tendência internacional, né? Então a gente não está fazendo muito bom dever de casa no nosso sistema, porque a gente também está aprendendo pouco, assim como os outros países têm declinado o conhecimento sobre educação cidadã.
né? Então, você está vendo que como a gente usa o dado internacional como contexto para explicar, é, ou para contextualizar, o Brasil não é tão diferente do mundo, ele também está, todo mundo está tá aprendendo pouco, né? E está aí a tendência mostrando. E aí o Brasil, o dado do Brasil. Então aí você joga assim, você pode comparar os países e ver como é que o Brasil se enquadra naquilo, né? Nos outros anos teve mais países da América Latina, então você pode também dar uma olhada nisso. E o objetivo é informar política educacional, né? Porque a gente não entra muito no mérito, né? Se uma coisa é boa ou ruim, você nunca pergunta isso, quase, no, no ICCS. Você pergunta mais como ele se posiciona, qual é a opinião dele, não um juízo de valor sobre as questões. Né? Como é que o conhecimento é gerado, né? Para isso também tem um Assessment Framework, que a gente passou para vocês, que mostra como eles desenharam as escalas e quais são, o que é medido por cada item, né? Se é conhecimento, se é reação, se é problem solving skills, né? Se é habilidade de resolver problemas, questões, né? Isso tudo, esse acesso fala o que que é que eles queriam medir na população, né? O mais importante foi o conhecimento cívico, né? E aí a gente entra na questão do desenho da amostra e da avaliação, que a gente já falou bastante. E aqui o dado. O dado que vocês vão estar trabalhando vai aparecer dessa maneira. Então, a gente falou sobre o identificador, né, o ID do estudante, que tem os 4 dígitos da escola, depois os 2 dígitos que identificam a turma, e depois o dígito do aluno, né? Então, aqui, school, da class, o ID da população, do grau, todo mundo é oitava série, né? E aqui os dados de cada questão, né? Se ele respondeu 1, 2 e 8 é missing cases, né? Então tem um código de cada variável para você entender o que que aquele número representa dentro do, do sistema, né? Então o 8 aqui representa a oitava série, né? O grau, mas o 8 aqui nas variáveis das pesquisas representa um caso omisso. Devia responder 1 ou 2, e quem respondeu 8 significa que ele não respondeu aquela questão. Foi codificado assim, né? Aí aqui é onde a gente vai entrar, o ADB Analyzer. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de abrir ele, clicar e entrar. Então é isso aqui que a gente olha. O que que é o IDB Analyzer? Ele tem, então, essa possibilidade de você selecionar o tipo de dado que vai entrar no sistema, né? Então, todo dado que a gente vai entrar aqui está em SPSS, né? E aí você gera, né, um banco de dados, né, que você pode juntar, né, no caso, ou usar só o banco de dados do Brasil, ou pode juntar Brasil e Itália, etc., que é aqui esse módulo de merge, e depois um módulo da análise mesmo, esse aqui, depois que você juntou o arquivo, a gente vai passar para esse módulo de análise, que falando como fazer análise específica. E aqui se você quiser depois, no final, converter os dados num formato específico, né? Do SPSS para o R, porque marcou R aqui, ou para o SAS, né? Ou se você tiver com banco em R, passar para o SPSS. Então, ele faz isso para você, o sistema, né? Aqui, eles colocaram o relatório internacional, porque a gente, usando o relatório internacional, nas análises que a gente vai fazer a mesma coisa. A gente pega uma tabela internacional, então, quando a gente faz a extração do dado e gera uma média, né? Para a gente ver se a extração do dado foi ok, a gente tenta gerar aquela média da primeira tabela deles, ou da distribuição da variável X, que tem umas lá como benchmarks. Aí, ok, a média está igual, a standard deviation está igual, o número de casos está igual. Beleza, então eu gerei certo, peguei o banco de dados, extraí, está ok. Ele está alinhado com o relatório, significa que o dado está 100%, não fiz nada errado, né? Então, como é que ele fala assim? Como é que o ICCS, o AIA, fala para a gente, vamos proceder. Então, a gente pega
um quadro, né, que a gente vai avaliar, que tem mais ou menos a média para a gente tirar o dado. Esse dado, você tem o desenho amostral que você vai ver o que que aconteceu. Então, vamos dizer que a gente fez a distribuição lá do dado, e aí o total da população é 5 mil, mas para essa questão só tem 3 mil, né? Então, você precisa saber disso, que é quase a metade dos alunos respondentes e tal, para você fazer suas interpretações. Depois você vai processar e quantificar, né, isso. Esses 3 mil que responderam, né? Essa resposta, vamos dizer, 10% falaram sim. E aí a gente usa o peso, né? Quer dizer, ele vai multiplicar os 3 mil, vai transformar aquele 3 mil em 5 mil, né? Porque usando o peso para corrigir pela falta de não resposta ou da variância da amostra, esses dois aspectos. E aí você faz a mesma porcentagem da variável agora nesse, com essa estimativa de população com peso, né? Então, é a porcentagem com peso e a porcentagem sem peso. Aí você vê qual a diferença. Ah, esse aqui está 10%, esse aqui dá 12, 10,1. Ah, legal, a diferença não é tão grande. Vamos ver. Então, a diferença sem peso com peso. Então, a diferença nacional é com peso, se você for fazer interpretação nacional. E aí você vai verificar agora se essa diferença é significativa. E aí a gente vai estimar o parâmetro e testar se com peso que não peso, ou sem peso, é estatisticamente relevante, né? Para a gente conhecer o dado. Aí você vê, ah, realmente prefiro usar a amostra nacional. Prefiro não, mais correto, né? Tá aqui, a amostra. Então ele está explicando aqui. Você tem várias escolas no país, e para cada escola você tem uma turma de estudantes, ou duas turmas de estudantes, no caso do Teams. Aí o desenho da amostra é aleatória, então a mesma. O que que significa uma amostra aleatória? É que a mesma chance de eu selecionar essa escola aqui no cantinho é da segunda, da terceira ou da quarta. Então, eles têm a mesma chance de serem selecionados. Então, se cair a escola A, B e C, como elas foram selecionadas com a mesma chance, significa que as mesmas características daquelas escolas devem ser iguais às daquelas outras escolas. Não, não tem nada que fale que seria bias, né? Que essas escolas aqui, laranja, sei lá, vermelho, elas têm a mesma probabilidade de acontecer na amostra como essas escolas azuis aqui, né? Então, mesmo número aqui nesse desenho. Então, não quer dizer que eu só peguei só escolas pequenas ou só escolas grandes. A gente pega as escolas com a mesma probabilidade que elas ocorrem na população de escolas do Brasil. E aí, selecionando essa escola, também aleatoriamente dentro da escola, a gente pega a turma A ou a turma B, ou uma ou duas turmas, dependendo do tamanho. E também essas turmas também têm a mesma probabilidade de aparecer na amostra, né? Aí, aqui ele falou um pouquinho, né, sobre essa estratificação explícita que a gente está falando, né, das escolas no país, e a implícita, que é o nível socioeconômico, né? Para a gente, e a pública ou privada, a gente quer ter mais ou menos o que representa a escola nacional no Brasil. Existem escolas públicas e privadas. Isso aumenta a eficiência e controla o tamanho das amostras. Claro, quanto mais estratificação a gente tiver, a amostra fica mais próxima da realidade da população, mas o número fica muito maior, né, do que existe. Aí a gente tem a população, e aí você tem a amostra que a gente seleciona na primeira fase. E na segunda fase, você tem dentro daquela escola, a gente seleciona a turma participante, ou a turma A ou a turma B, e se a escola é pequena só tem uma turma, é aquela turma que é a única turma existente. Aqui ele só repete explicando isso, né? Então, dentro de cada extrato explícito, público ou privado, né, a gente vai pegar um número representativo, né? Então, vamos dizer, 40% das escolas são privadas e 60% são públicas, a gente vai pegar um número extratos semelhantes, 40% públicas e tantos privadas, e depois dentro dessas escolas, as turmas, né, aleatoriamente também, com proporção, escolas que têm 10 turmas, a gente vai pegar duas, escolas que têm só uma turma, vai pegar uma
turma, por exemplo. E os alunos, todos os alunos daquela turma são avaliados, né? Exceto se alguém faltar naquele dia, é aquele erro da amostra por falta, por não ter feito o questionário, que é corrigido pelos pesos. Mas a ideia é que todos os alunos da turma respondam. Quando a gente tem, né, essa amostra nesse estágio, o que acontece? Ele diminui, né, a variação, probabilidade de inclusão, todas as escolas têm a mesma probabilidade de serem incluídas na amostra, e tem menos erros padrão, porque você tem uma, todo tipo de escola está representado naquela amostra, né? Por isso que a importância dessa questão do 85% para comparações internacionais. Mas para dentro do Brasil, não, porque a gente controla pelo peso, né? A gente não vai controlar a diferença da variância entre esses tipos de escola, ou seja, se a escola do Brasil é diferente da escola italiana. A gente vai estar dentro da escola, controlando pela não resposta, principalmente. Tá bom. Aí aqui ele continua explicando, ele é estatístico, ele gosta muito de falar sobre isso aqui. E no guia, né, do assessment que a gente disponibilizou, ele fala como foi feito as escalas, que é legal, porque a gente entende muito o que está sendo medido ali, né? Aí aqui o desenho da avaliação. Existem itens e tarefas, né, distribuídas, né? Itens é aquele que ele tem que pensar conhecimento e tarefas aqueles itens tipo problem solving, que ele tem que resolver o problema. E aí, cada aluno, ele é exposto a 3 grupos de itens ou tarefas, 3 grupos diferentes daqueles blocos do caderno que a gente mostrou, e aí ele tem cerca de 25% de todo o teste, cada aluno responde mais ou menos 1/4 de todo item de teste, de forma que todo mundo responde todos os itens. Esse desenho, ele também é baseado na teoria de resposta ao item, né, que basicamente, de uma maneira assim, bem simplificada, ele quer mapear, né, teoria de resposta ao item, é que cada resposta, né, sim ou não, ela varia com características dos alunos, né, e características dos itens, né? Basicamente, essa é a resposta tree da teoria. Então, você tem o item em si, a característica de aluno e a característica dos itens, né, que influenciam naquela resposta. E aí, você controlando por essas características, você consegue ter um balanceamento e conseguir entender bem, descrever o que aquela população sabe, conhece, ou responde, ou reage para aquela situação específica que é o item. É, é legal dar uma lida nessa parte para entender no manual. Depois aqui o modelo populacional, como a gente falou, né, eles desenharam 5 valores plausíveis. Isso é quando a gente estiver definindo as médias, a gente roda também com os valores plausíveis para ver, né, o que é plausível para aquela população. Então, vamos dizer aqui, esse tem uma variável aqui, né? Aí quando ele pegou aqueles 5.000 alunos, ele rodou uma amostra, né, retirando dentro desses 5.000 alunos um número aleatório, e a média daquela nota deu 596. Depois ele fez de novo e deu 593, teve uma variação. Depois ele fez novamente, novamente, novamente. Então, daquela população toda, de 5.000, que foi a população do Brasil, para aquele item variou desde 596 a 625. E aqui não necessariamente é em ordem, não, porque é aleatório, né? Cada valor. Então, isso controla para o erro da amostra, da seleção, né? Vamos dizer que, embora tenha sido representativa, etc., tem uma escola pública que é diferente de outra escola pública de nível socioeconômico baixo, as duas, mas mesmo assim elas são diferentes, estão localizadas em estados diferentes, características diferentes. Então há uma variação ali da amostra que é normal que ocorra, porque são populações diferentes que estão dentro da amostra, mas as duas pertencem ao Brasil, e a gente quer controlar para essa diferença. Então aí eles geram essa estatística
que são os valores plausíveis para aquela escala. Tá? E aí tem as estimativas de regressão, de cálculo de média, que a gente faz assim, e a gente vê, a média do Brasil está aqui e está dentro de tanto a tanto. Então, é um valor plausível, significa que é uma estatística sólida. Né? Na prática, vai ser mais interessante de ver isso. Todo mundo cansado? Já são 8h40. Tá bem, é bem cansativo. Mas eu vou passar esse material para vocês, eu não tinha conseguido subir, e aí vocês dão uma olhada, e amanhã a gente vai entrar nas estimativas, propriamente ditas. A gente vai abrir no sistema e tentar fazer as estimativas. A primeira estimativa vai ser um teste, né, da população, dos parâmetros. Agora todo mundo já sabe o desenho, sabe a questão da não resposta, né? E o desenho da avaliação. Então a gente vai saber interpretar aquele resultado bem. A gente vai usar os pesos, que é o total weight, né? Que vai controlar pela variância, né, daquela população a nível da escola e também a nível da classe, né, que foi a classe selecionada foi a A e não a B, ou foi a A e a B e não a C e a D, e também ao aluno, né, porque a gente vai gerar notas de cada aluno e essas notas agregadas criam a média. Aí, então, a estimativa dos pesos, os total weights, ele vai fazer isso tudo. Ele vai, primeiro, ela vai corrigir, quando a gente usa o peso total, ele corrige pelo problema de seleção, né? Ou seja, dentro daquela escola, a gente selecionou a turma A em vez da B. E aí, talvez, por algum motivo, a turma A é mais ativa em questões cívicas do que a B. Então, essas diferenças de características, né, de que foram por causa da seleção, que é aleatória, né, o peso ele controla para isso. E outro ajuste é de não resposta. Tudo bem, a turma que eu peguei, que era a turma A, ela é bem melhor do que a turma B. Só que na turma A, naquele dia, faltaram 50%, então a média ficou igual do que a turma B, se eu tivesse selecionado a B também. Então, para ajustar para essa falta, né? Então, em vez de ter 100 alunos, eu tinha só 50. Esse total weight, ele também vai corrigir o peso total, ele também vai corrigir pela falta de alunos. Então, aqueles 50 alunos que foram presentes, que responderam o questionário, eles vão representar a resposta dos 100 alunos daquela turma, que por um acaso, e aquela turma representa as respostas de todos os alunos de oitava série daquela escola, né? E é o peso total que faz esse controle da estimativa, para você poder depois agregadamente dizer que você está falando sobre a opinião dos alunos no Brasil, né? Então, eles têm esse controle, principalmente no Brasil, problema de seleção, selecionou a escola de Minas, de São Paulo, em vez de outros lugares, e também o problema de seleção daquele aluno que faltou ou não. Então, usar os pesos totais, quando a gente calcula a estimativa das médias, a porcentagem de alunos que acreditam ou não acreditam, é importante usar o peso, porque aí você tem uma estimativa que fala do Brasil, não é daquela amostra, daquele estudo, né? Mas tem vários estudos que a gente faz assim, não faz? A gente pega assim, eu quero estudar a percepção de professores, mas estou fazendo meu doutorado, não tenho muito dinheiro, não vou fazer para todo mundo, então eu vou escolher os professores das escolas X, porque eu acho que elas. Aí a gente justifica porque foi feita aquela escola. A gente pega só aquelas escolas, né? E vai falar que aqueles professores fazem isso, isso, isso. É, é um caso com um estudo de caso. Mas esse estudo de caso pode representar vários casos no país. Então, pode representar alguma realidade dos professores do país. Então, no caso, quando a gente tem poucas respostas, às vezes mesmo os estudos nacionais, eles têm essa conotação, assim, ele é nacional, ele representa, mas ele representa é, algum professor do Brasil que pensa daquele jeito, algum grupo de professores do Brasil. E no caso, nesse estudo, usando o Total Weight, a gente está falando de todos os professores do Brasil, e aí a gente vai ter uma variância, né? Que vai mostrar a média dos professores pensam isso, mas
varia entre 5 ou 6, tantos por cento, né? Tem a variância. E essa variância ela reduz quando você controla melhor para os problemas de seleção e os ajustes de não resposta. Né? E aí, então, aqui ele só está fazendo resumo, né? Que tem o total weight tem baixa variação, que ele permite uma estimativa mais eficiente dos erros padrão, né? Da standard deviation, ele vai diminuir a variação, porque ele já controlou, e ele melhora as probabilidades do modelo. Então, a gente trabalha com estimadores ponderados, né? Quando a gente usa o total weight, a gente fala que é uma análise ponderada, ou seja, ele está controlando pelas variações de seleção e de não resposta, que a gente falou lá. Não é simplesmente você pode fazer a porcentagem da amostra toda sem o total weight, que seria assim, 10% dos que participaram acreditam. Agora, a outra estimativa com peso seria 10% dos professores brasileiros. E a conclusão dos 100 pesos seria 10% daqueles que responderam à pesquisa. Tá vendo a diferença? Né? Muita gente, às vezes, não se dá conta disso quando relata, faz o relatório, né? Você, por exemplo, se a gente estiver fazendo um relatório discutindo a média do Brasil comparado com os outros países, né, seria nesse sentido, né? Tantos por cento dos alunos que participaram do estudo no Brasil tiveram uma performance X comparado com os dos outros países. Mas são só aqueles que participaram do estudo. Enquanto que uma amostra que é ponderada, se a gente tivesse no nível com os 85% garantido, a gente podia falar assim que no Brasil, comparado com a Itália, é assim, assim. Então, uma comparação nacional estatisticamente relevante e outra é uma comparação assim quase que qualitativa. Deu para entender essa diferença? Essa diferença é importante quando a gente está escrevendo o resultado dos estudos, para entender, né, o que que a gente achou lá, né? Às vezes, quando a pessoa escreve isso errado, tem muitas críticas, falam assim, não, isso não acontece no Brasil, o Brasil todo não é assim e tal. E realmente não, é porque ele não controlou, né, pelas variações. É só aqueles professores que responderam daquele estudo, né, naquele momento, tá? Aí aqui ele explica um pouco dos plausíveis de novo, não vou entrar muito em detalhes nisso, porque a ideia é controlar para a variância, estimativa da variância. Aí ele repete aqui, o Diego fez essa apresentação, ele fala então da variância da amostra, que pegar aquelas escolas, vamos dizer que a gente fez aleatoriamente, mas mesmo assim, predominantemente foram escolas do Sul. Não é o caso desse estudo, tá, gente? Eu estou dando um exemplo aleatório. E aí, então, controlar para essa variância, né? Ou seja, a diferença de pegar só escolas do Sul ou escolas mais distribuídas, e também uma variância da medição, que é a medida da resposta daquele aluno, né? Daquela turma específica dentro daquela escola. Então, são duas que controlam aí. Então, as estimativas tentam fazer isso, controlar essas duas variâncias. Aí, quando você quer ainda ajustar muito, depois que você calcular as médias e comparar as médias, quer ajustar bastante, você pode ainda usar os jackknifes, que são as variáveis criadas lá dentro da amostra, que nem o total weight, para fazer essas iliterações, né? Estimar várias vezes e você mostrar, né, quais são as variâncias, se quão estável é aquela média, aquela conclusão da sua pesquisa, porque apesar dessas replicações repetidas, a diferença da variação da média A, B, C, D, são 5, né, que eles fazem, com aquela que você gerou, é muito pequena. Às vezes existe diferença, mas essa diferença não é estatisticamente significante, né? Então, você tem uma maneira, assim, de você ver se aquele dado que você conseguiu gerar é significante. A gente vai fazer isso e discutir isso nos dados concretos, que fica bem mais divertido, né? Aí, aqui, ele deu só um exemplo aqui do caso, né? Na escola 1, que ele nomeou como
daquele estimador do Jackknife Replicators, colocou 1, e a escola 2, 1, usando esse mesmo peso, o peso 1 ou 0, aí ele fez aqui, foi a diferença, esse fez 500, esse 450, desculpa, a tabela saiu do lugar aqui. Então, vê aqui essa variância de resposta entre a turma 1 e outra. A gente esperaria que, se a amostra fosse perfeita, né, que a mesma média de um lugar fosse praticamente igual. Aí, está aqui os resultados, como ele vai repetindo, repetindo, e ele mostra a diferença. A diferença de resultado aqui, ó, 99,4%. Então, várias replicações dentro dessa amostra, usando os pesos totais, e o jackknife não tem tanta diferença, né, das estimativas. Então, a média ponderada aqui tá legal, 100%. A gente vai fazer isso, né? Aí, aqui, ele mostra aqui um parâmetro, uma escala, né? Que a gente fez, estimou, né? Aí, a ideia, a gente tá... Porque a gente tem 5.000 alunos, a gente pode usar esse parâmetro para pensar cada estimativa, né, cada parâmetro, se aquela média é estatisticamente significante ou não, porque ela vai se comportar dessa maneira, né? Os pesos, os desenhos da nossa amostra foi beleza, ele tenta preservar essas assumptions. Como é que é assumption em português? Esqueci. É, Suposições. Premissas. a teoria, premissas, pressupostos do T-Statistics, dessa distribuição normal, né, das médias com amostras grandes, né? Essa distribuição, você sabe como é que isso aconteceu, né? Isso aqui foi um aluno lá dos estatísticos que fez, ele estava com muita vergonha e ele mandou para o concurso essa estimativa que ele criou, essa distribuição, e é student, ele era um estudante, então ele colocou o nome de T-Statistics, né, de student. E ele fez, que era repetir, né, várias vezes, milhões de vezes aquela amostra, tirar uma amostra, fazer, tirar uma amostra, fazer. Quanto mais repetições você faz dessa amostra uma mesma população, aí os dados, eles se comportam dessa maneira. E aí você pode interpretar, né, bem usando essa estatística do que está fora da média, do que tá igual, quando a linha ela se replica aqui, se ela é estatisticamente significante diferente ou não. Bom, aí aqui ele está falando que essa estatística é melhor para as escalas, né? Principalmente porque tem outros países que tiveram poucos casos, mas o nosso também a gente pode usar muito bem nas regressões. E aqui ele repetiu lá, mostrando só pouca variação, quase nada, nenhuma variação, né, dentro da amostra deles, que eles mediram e testaram. Aí, blá, blá, blá de estatístico. Resumindo, estimativa pontual, a gente tem estimadores complexos, quando a gente quer fazer de uma escala, a gente pode fazer as médias para saber a média em cada escala, ponderada também, a gente calcula a média, vê se ela é diferente ou não, pode testar, mas a gente pode fazer ela ponderada também usando esse Jackknife Estimator, que é fazer várias vezes e ter várias medições daquela nossa amostra, né? A gente só tem uma amostra. Então, o computador ele vai e faz subamostras da nossa amostra para fazer esses estimadores complexos. Ou seja, ter 5 novas medidas da nossa amostra, né? Que se por um acaso fosse, outros estudantes respondessem aquele item, né? Ele está testando se a amostra, se aquela média daquela população é igual, né? É a média dos estudantes, então essa média tem que prevalecer em qualquer amostra que você tirar daqueles 5.000. Numa amostra de 3.000, depois repetir, tirar outros 3.000 alunos, outros 3.000 alunos, outros 3.000 alunos, a média tem que ser bem semelhante. E é isso que o Jackknife Estimator faz. Deu para entender? Silêncio, eu não estou olhando vocês, gente, tem que falar. Uhum, não, mais ou menos. Agora que eu olhei, abri aqui. Só estou olhando esse papel aqui. E agora, então, a gente vai entrar no sistema, mas já está tarde. Eu vou
me organizar melhor, vou mandar para vocês todo isso, inclusive as apresentações adiante. Quem quiser experimentar, né, já instalou o SPSS, instalou o, o Data Analyzer, né, pode experimentar, abrir o dado, né, ver como é que faz, mas a gente vai fazer passo a passo amanhã. E não precisa abrir o SPSS. Quando você usar o Data Analyzer, automaticamente o sistema busca os arquivos da SPSS e já usa. Então, assim, você vai ver, é bem fácil. Como é que tá? Qual a reação? O que que vocês acharam? O que que tá bom? Não, muito chato. Eu quero que amanhã eu quero mais prática. Tal, será que vai dar tempo? Se não der tempo, a gente pode fazer mais um dia, mas assim, eu acho que vai dar tempo, né? Para percorrer o sistema, porque aí percorrer a gente vai fazer um caso primeiro, a gente vai fazer a escala do Civic Knowledge, né, o conhecimento cívico, então a gente vai fazer a mesma estimativa que está publicada no relatório, para vocês verem, então a gente vai abrir, fazer, simular extração do banco de dados, e aí a gente vai separar essa mesma variável para você gerar as médias e o standard deviation, fazer os testes, né? E aí vocês veem como funciona. A gente vai fazer Brasil mais um país que aí a gente pode comparar. Depois disso, a gente vai escolher outra escala diferente, né, para você olhar como funciona também. Uma outra escala que você não tem e as variáveis daquela escala, né, para calcular médias e porcentagens. Então, a gente vai calcular as médias e porcentagens, e aí depois de fazer um experimento sobre regressão, né, de como é que calcula a regressão, e criar as tabelas e tudo mais que já vem com os dados, tirar todas as dúvidas, e aí a gente passa a fazer as variáveis que vocês escolherem. Vamos rodar uma lá, aí, vamos tentar essa ou tal. Aí a gente, então vamos fazer junto a variável lá do que a Raíssa escolheu. Aí a gente faz a variável, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a distribuição delas, né? Se for uma variável contínua, a gente vai ver a média. Então, é fazer comparação de grupo, né? Média, por exemplo, talvez dos meninos e as meninas. É a mesma média daquela variável, então a gente calcula e vê se existe qual é a média das meninas e dos meninos. Depois que a gente calculou a média, a gente vai ver se ela é diferente. É diferente? Sim ou não? Então, ela é diferente, né? Um faz 10, outro faz 12. Mas é estatisticamente significante essa diferença? Então, a gente vai testar se essa diferença é estatisticamente significante. Então, é essa etapa. Primeiro, a gente vai calcular ou a porcentagem ou a média, como é que foi aquele indicador, e depois a gente vai verificar se ela é estatisticamente significante. E por último, a gente vai fazer uma regressão, que aí é diferente, a gente não está comparando dois grupos, a gente vai pôr todo mundo lá, mas aí a gente vai controlar aquela variável. Vamos na média de engajamento político, né? Aí, essa média, quem que explica isso? É igual a quais variáveis? Experiência do pai, o aluno já teve treinamento, outras variáveis, né? Numa regressão. Quais são as variáveis que você acha que explicam aquela distribuição daquela variável que você selecionou como importante? Por exemplo, engajamento político, né? Aí eu acho que varia para homem e mulher. Então, eu vou pôr lá uma variável lá que é gênero do aluno é igual engajamento político. Então, a média do engajamento político tem que ser diferente para meninas e para meninos. Aí, na regressão, como é que aparece essa diferença? Ela vai aparecer um índice que vai falar que é 10 mais para as meninas, que estão codificadas com 1 ou 0. Então, 1 é menina, 0 é homem. Então, para o homem, aquela média é 10, para a menina vai ser 10 mais 1, ou mais 5, não sei, 15. E aí, então, a gente vai verificar se existe diferença nos parâmetros da regressão, e aí depois a gente vai ver se aquela diferença em cada parâmetro é estatisticamente significante. Então, é um outro teste. A gente não está testando dois grupos, mas a gente está vendo se características, se variáveis são correlacionadas, se explicam algum fenômeno da variável principal, independente. Então, a gente vai fazer esses treinamentos. Se você trazer uma ou duas variáveis de interesse de vocês, está ótimo para treinar. E espero que vocês tenham gostado desse blá 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 de hoje, que era só para entender, né? Porque
todo o resultado que a gente vai colocar agora, a gente vai ter que pensar, como é que eu vou relatar isso? Vai ser essa diferença? É o Brasil pensa assim, ou é essa amostra? Então, eu usei peso, não usei, né? Existe diferença, mas não é estatisticamente significante, né? Por exemplo, eu e a Raíssa, a gente acredita nisso, ela um pouquinho mais isso, mas a gente também acredita, não é estatisticamente significante, não queda, não é uma não acreditou, não acredito. Então, assim, nesse sentido, porque na hora de relatar, essas pequenas diferenças do desenho é que fazem a diferença lá no em como você interpreta o dado no final. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, mas ninguém participou. Vou tirar ponto para todo mundo de participação. Eu Eu cheguei atrasada, mas eu estava aqui entusiasticamente deixar todo mundo aceitando com o e microfone aberto. escrevi o negócio inteiro. Tá bom. Então eu vou ver se eu me organizo agora e vou colocar lá no Drive que o João criou, tá? Todos os dados, os user guides e as apresentações, que aí servem como guia para vocês. Tá? E a gente se vê amanhã, então. Eu posso fazer uma pergunta, Maribel? Claro. Esses dados são adequados para rodar um modelo de regressão multinível ou hierárquico? Você tem um grupo de Sim. alunos, turmas e escolas. Sim. O que não funciona é o professor dentro disso. Sim. Então, para você achar a influência do professor, sempre você vai ter que agregar ela a nível de escola. Então, Uhum. vai ser a média do professor dentro da escola, não vai ser a escola, o professor daqueles alunos. Então, escola, turma e aluno, beleza. Você pode fazer modelo Então não hierárquico se aplica tranquilo. nem a diretor nem a professor, só estudante. O diretor, sim, porque o diretor é a escola. Cada escola, com o questionário da escola, é a opinião do diretor. Ah, sim. Uhum. Uhum. Né? As Ah, escolas ficaram um número legal. Agora, os professores é que o número ficou muito baixo, só 10%. entendi. Uhum. Mas, assim, a amostra do professor é legal para você, descobrir uma coisa super legal aqui, que os professores falam ou tal. Então, gente, ó, o estudo indicou isso e isso, a gente precisa investigar mais. Minha proposta de tese de pós-doutorado, de mestrado, de doutorado é necessário investigar por que que esse fenômeno ocorre, porque nessa amostra reduzida, embora não significante, observou isso, aquilo. Então, assim, para capacitação, às vezes tem informação assim, isso aqui deu um retrato dos professores. Então, você vai discutir política, como é que isso acontece no sistema X ou Y, com aquele grupo de professores ou não. Então, assim, são pistas muito interessantes, né? Tem um questionário, você pode replicar, pode melhorar as questões, né? Contextualizar elas. Então, elas já são questões capacitadas, treinadas, no sentido, assim, de muita medida, né, em vários países. Então, assim, você pensa isso, usar vários professores respondem X ou isso, ou então vamos pegar dois bancos de dados que deu ok, que aquelas perguntas deu beleza, França e Colômbia. Vamos ver se os nossos professores funcionam assim também, replicar um estudo, fazer um estudo menor, só na escola A, B e C, e ver como é que funciona. Aí a gente pode comparar depois os resultados nessas escolas deu igual a daqueles que os professores do Brasil, mesmo com uma amostra irregular, ou deu igual às amostras que são representativas dos países, né, Itália ou não. Então, assim, é, é um espaço aí para ampliar, né, o olhar para essas questões de educação cívica e cidadania. E a perspectiva para próximos anos, assim, porque esse é o primeiro ano que o Brasil entrou na mostra, certo? Assim, Aham. você vê a possibilidade de alcançar esses 85% para possibilitar estudos Olha, comparados entre países? eu acho que não é muito difícil, sabe? Eu acho que foi um erro mesmo, porque a gente, na INEP, a gente subcontrata para fazer a coleta de dados. Então, o subcontratante, assim, ele menosprezou o desinteresse das escolas em participar. Então, eu acho Uhum. que, né, por exemplo, no Teams foi o mesmo contratante, mas eu também era o gerente.
Eu fiquei em cima, eu ligava assim toda semana, queria saber quantas escolas já tinham confirmado ou não e tal. Então foi uma pressão bem grande para conseguir, a gente conseguiu os 85%, 90% até na oitava série para matemática e ciências do Teams e tal. O do ICCS, não tanto, eu também tinha iniciado o trabalho lá no INEP, então assim, eu era mais aprendendo como é que era essa relação contratual, né? Já no outro eu pude ser muito mais enfática. Então, acho assim que atingir 85% para nós, Brasil, a maneira que as escolas são engajadas com o tema, com a educação, não é difícil. Todo mundo, quando você não aparece assim de paraquedas, mas se você faz um trabalho com as escolas, explica a importância, conversa, mostra resultados das pesquisas anteriores, todo mundo quer participar. Não acho que Uhum. seja difícil, né? Acho que foi só um processo da primeira vez no Brasil, primeira vez fazer. O INEP não queria fazer, estava querendo cancelar, então foi super difícil. Agente técnico lá pressionando para eles fazerem e tal. Mas espero que eles façam agora nos 2027. Eu ainda nem sei se confirmou. Vou lá escrever para minha amiga lá da IEA para me confirmar. Né? Que eu acho importante, a série histórica é importante. A gente ver se a gente está melhorando ou não. Mas assim, quanto mais publicação vocês fizerem, falarem, tal, que é interessante, não sei o que, não sei o que lá, passar nos fóruns, a gente cria uma mesa, sei lá, na Amped, um grupo, todo mundo aqui produzir alguma coisa, a gente vai, abre, porque isso cria esse debate, esse interesse pelos dados. Todas as conferências da IA que vocês fizerem usar os dados deles, vocês podem mandar proposta para eles, para painel, para pôster, eles sempre adoram a participação do pessoal que usa os dados deles, então isso é importante para a gente, eu acho, né? E para a carreira de todo mundo que trabalha na área também. Uhum. A, a Maribel Inclusive, e com um fundo de pesquisa agora, foi o último dia, agora dia 30 para mandar proposta. Era passar 3 meses ou 6 meses, a bolsa de 3.000 euros por mês, era ótimo, lá em Hamburgo, pessoal super legal. Então, assim, tem todo ano. Então, se prepararem, usar os dados, manda o pôster para conferência agora. Vai ter uma conferência em outubro na Grécia, né? Muito legal sobre dados de comparativos internacionais, né? Também. Então, assim, tentar também entrar um pouco para esse grupo. Todo mundo adora saber o que está acontecendo no Brasil. Então, sempre é bem interessados com a discussão do Brasil, essa questão da polarização da política, da democratização, como é que isso está no sistema educacional, todo mundo horrorizado com isso do Brasil lá fora. Então, assim, são temas super interessantes. Se mandar proposta, você aceita. Pode preparar, vai pagar sua passagem, tenho certeza. Uhum. E eu posso fazer aí, um print da tela para postar no Instagram da Escola do Legislativo de Pouso Alegre? pode, claro. Outra coisa, se você, eu esqueci de falar, mas se você já está trabalhando com uma questão específica, já fez revisão de literatura, já está questões assim na sua cabeça, né? Aproveita isso, vê, eu estou trabalhando com gestão democrática, já vi isso e isso, estou lendo esses artigos e tal. Então, deixa eu ver como é que o ICCS trabalha com gestão democrática. E aí, casa, não casa, bate, porque aí você já está com a literatura review, você vai poder comentar, contextualizar o que você viu do ICCS. Eu estou falando com diferença de gênero, bullying, já fiz uma literatura, vamos ver como é que os dados falam, do ICCS falam sobre isso. Ou eu estou trabalhando com questão de sustentabilidade, meio ambiente, né? Tem questões específicas, uso de tecnologia na escola, tem questões específicas de CCS sobre isso. Então, você não, eu já vi, já fiz um paper sobre isso no Brasil, agora pega aquela revisão de literatura, né, junta com o resultado do CCS, está aí um paper ótimo, super publicável, sólido, você já tem teoria sobre aquilo. Então, assim, às vezes a gente pensa, vou descobrir, olhar e tal. Não, às vezes já tem um background que você tá por lá. Agora vamos ver Uhum. como isso acontece. Então tá, não, o Brasil tudo bem, não é novidade, deu igual o que eu já sei, que tudo bem. Então vou ver os outros países. Você já sabe a variável, já tem os bancos de dados, e aí produz, né? É mais fácil, às vezes, que começar do zero. Gente, vocês são maravilhosas. Eu estou adorando ver essas meninas
moças, mulheres, todas ativas aqui com essa questão. Paula, prazer. Prazer, Júlia. Prazer. Obrigada, Muito Maribel. bom você estar aqui. Prazer, Helena, obrigada. sempre Maribel, eu tenho uma pergunta. fala, Emily. Opa, Eu queria saber se você tem indicação de algum material, alguma coisa para ajudar a entender melhor essa parte do começo. Eu acho que a parte metodológica que a gente conversou hoje, eu queria poder aprofundar um pouco mais nela. Porque eu nem sabia que a nem parte estatística? isso, toda essa parte de teste, de controle de amostra. Eu queria saber se tem algum material, referência, acho que dá para aprender um pouco mais. Tem, tem muita coisa. Basicamente é desenho de amostra, Uhum. teoria amostral, né? Eu tenho um livro ótimo, faço a referência para vocês, é que aí ensina exatamente como você calcula uma amostra simples, estratificada, de multiníveis, os parâmetros, e aí ele fala legal de tudo e ele é bem fácil. Eu trago para vocês, ele é em inglês, mas tem em português também, coisas Beleza. semelhantes, que aí você que tem referência, você olha. Mas ele, sim, é muito bom. Eu trouxe dos Estados Unidos exatamente porque ele era muito legal, esse livro. Fácil de fazer. Sabe assim, que você pega esses livros muito teóricos, difíceis, você lê. Não, esse aqui é bem, tipo assim, mãos na prática, como é que faz, quais são os problemas, porque os desenhos estatísticos, eles sempre têm premissas. E essas premissas é que tem que encaixar no seu estudo. Então, porque a gente tem um número de casos grandes, a gente pode usar o Chi-square para quadrado para comparar grupos, a gente pode usar o T-statistics, né, a distribuição normal para comparar grupos, porque o número é grande. Se a gente tivesse um número pequeno, né, como os europeus, em alguns casos, né, só 10 responderam, ou 20, aí eles só têm que usar aquele T-statistics. Isso é a premissa dos modelos estatísticos. Mas isso com o tempo vocês pegam também, não precisa ficar preocupada com isso, não. Eu acho que o mais interessante é o interesse, né, ver as respostas, a questão mesmo. E aí, quando você for, pô, viu o resultado que você não está entendendo, aí deixa eu ver o que está acontecendo do lado da estatística ou da matemática, para ver para o que funciona. Ou seja, o que vai levar você a aprender estatística é você não achar respostas para aquilo que você olhou nos dados e encontrou. Eu acho que é mais fácil por aí do que pegar, começar todas as estatísticas e tal, né? Eu dei aula lá no departamento em Michigan, no mestrado, então, e assim, passava todos os modelos, Eu já fiz né? estatística umas 4 vezes e eu não aprendi ainda, sabe? Aham. Pois é, por Eu isso que eu tô acho falando, que Emily, é é isso. melhor Aham. fazer. E aí é coisa da interpretação que eu te falei. Você tem o mesmo número, 50, 40%, mas um com peso e outro sem peso. Qual a diferença na interpretação? É que um está falando da população toda nacional, generalizando, você pode generalizar, e o outro não, você está falando só daquele específico, etc. Então, assim, é mais divertido você entender, aí você vai entender, o peso, ele funciona assim, por quê? Quando você pesa, matemática, você tem 10 casos e multiplica pelo peso, que é uma variável que vai ser 5 milhões ou 5 mil e tal. Ou seja, que vai estar, essas poucas pessoas vão estar representando uma população inteira, né? Enquanto que sem peso ela só representa aquelas que estão falando. Então, assim, a estatística ela funciona melhor se você primeiro ir brincar na descritiva, médias, porcentagens, como é que é, aí Uhum. depois, agora escreveu, entendi mesmo, mais gente gosta de A ou B, os homens preferem A, as mulheres preferem B, joia. Agora eu quero ver se essas preferências são efetivamente fazem sentido, são significantes, quanto que determinam a escolha de A ou B. Aí então entra os modelos analíticos, né? Entendi. Então, a gente Uhum. passa da estatística descritiva para a estatística analítica. É difícil começar na analítica direto, sempre você precisa entender o que está acontecendo, né? Uhum. E aí é média mesmo, quem respondeu isso, quantos responderam aquilo ou não.
Aí tá, só que a gente só está no número da matemática, 10, 15, 20. O que que isso significa para a população? O que que significa quando 10% respondem A e 50% respondem B? É, entendeu? É o sentido daquela variável, daquela informação. Eles acreditam mais na democracia, acreditam menos, ou não entenderam. Outro desafio no ICCS era a palavra, né? Eu, por exemplo, quero propor um paper do ICCS, que eu estou pensando, não tive tempo ainda, é controlar pelo nível de literacy, de alfabetização. Porque pensa bem, você tem vários países europeus que quando você fala o que que é cidadania ou pluralismo, todos os alunos da oitava série entendem pluralismo bem. Agora, os nossos alunos da oitava série entendem o que que é pluralismo, quando a gente usa essa palavra, né? Então, eu acho que alguma coisa da nossas média, na nossa média na América Latina também, é determinada pelo nível de alfabetização do aluno, né? Então, controlar para isso talvez dê uma estimativa melhor do que está acontecendo com os alunos. Né? A gente viu, né, o nível de literacy no Brasil está muito ruim. Então, isso é uma coisa que eu quero ver. Mas, assim, eu acho que a escala a gente foi ruim, né? A gente ficou lá embaixo, mas eu acho que a gente ia ficar mais embaixo ainda se controlasse pelo literacy, pela alfabetização, né? Muita gente, né, não leu, mas marcou por sorte, deu certo, talvez. Gente, ó, eu vou ficar conversando aqui direto, eu adoro, mas todo mundo tá cansado o dia todo, né? Amanhã vai ser bem melhor, mais divertido, eu juro, juro, juro. Obrigado, Maribel. Não tô escutando nada. Tá bom. Vamos inspirar aí, escolhe as suas variáveis legais aí e escolhe também assim, eu quero ver isso de meninas e meninos, ou outras variáveis lá que você acha de interesse, né? Que tem outras categorias lá de comparação, que aí a gente compara os grupos também. Tá bom? Valeu! Tá bom, fechado. Beijo para Obrigado. todos. Obrigada. Até Boa amanhã. noite. Tchau, pessoal. Obrigada, Até Tchau, galera. amanhã. Se gente. tiver Obrigada. perguntas, pode Boa usar o noite. grupo, viu, gente? Manda lá. Fechou. Tá bom? Valeu, Maribel.